quanto você acha que essa falta de habilidade em buscar a excelência, em ser produtivo, vem do fato da gente não conseguir enxergar fora do zoom, sabe? Parece que a gente só enxerga. A gente não enxerga o longo prazo, né? Total. O... Não adianta querer ter excelência ou querer ser produtivo. E, cara, isso parece até disco. Eu falo sobre isso toda semana em caixinha no Instagram. Falei sobre isso na Masterclass, falei sobre isso nas aulas do RD, falo em todo lugar. Não adianta tentar ser produtivo, ser performático, se eu não olho no longo prazo, se eu não sei onde eu quero chegar. Se eu sou uma pessoa muito produtiva, mas que não sabe onde quer chegar, eu sou muito bom em fazer algo que não vale a pena. Ou que não agrega em nada. Pô, o Matheus é um cara muito bom. Ele entrega muito rápido, ele trabalha muito rápido, trabalha muito bem, faz tudo muito bem. Mas eu vou fazer o que com isso que eu tô fazendo? Então, essa capacidade de olhar no longo prazo e falar onde eu quero chegar, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu acho que é a primeira habilidade que tem que se trabalhar em relação à performance e produtividade. Cara, eu tenho muita dificuldade com isso, porque todas as vezes que eu fiz um objetivo, uma meta de 1 ano, 2 anos, ou eu passei ela e excedi e deu muito certo antes, ou deu, tipo, muito errado. Eu nunca me. Aí depois disso eu fiquei com a impressão de que, tipo, pô, eu não preciso fazer objetivos ou ter metas. Sabe? Eu só preciso trabalhar. Só que eu vejo que isso, às vezes, na hora de um momento que você precisa de mais motivação, isso atrapalha, que você não tem uma mira. Priorização, tipo, porque você não sabe o que faz sentido. O que eu gosto de fazer, mas assim, eu sou um pouco extremista com isso. Primeiro, o mirar longe, não necessariamente você precisa definir uma meta numérica, tipo, pra daqui 5, 10 anos. Mas você tem que entender, exemplo, por que você faz podcast hoje? O porquê que vem por trás de tudo isso? Por que você acorda de manhã e vem gravar um episódio? Ou por que você faz fala sobre o YouTube? O porquê que tá por trás de tudo isso? É porque você quer passar conhecimento para as pessoas, passar sabedoria? Então, beleza. Esse é um primeiro porquê que já tá definido. Isso daqui é muito importante porque isso vai direcionar todas as iniciativas que você tem na sua vida. Direcionar todas as metas, tudo que você faz. Se alguém te oferecer uma oportunidade muito boa, mas que não tem relação com isso, não faz sentido aceitar. Então, o porquê das coisas, que muita gente chama de propósito, reforço comportamental, é o primeiro passo que a gente tem que definir. A partir disso, eu defino uma meta. Como que eu gosto de fazer? Eu defino uma meta muito agressiva, muito louca, muito alta. Por que eu gosto de fazer isso? Eu acredito muito que a meta que você definir vai ser utilizada para definir o planejamento para chegar nela. Se você define uma meta para chegar num lugar muito alto, você vai definir um plano para chegar até lá. Se você definir uma meta mediana, suas ações e suas as atividades vão te levar ao lugar mediano. Faz sentido, né? Você olhar para um lado dopaminérgico, né? E assim, quer dizer que eu tenho que chegar até lá? Não. E eu acho que ele tem que ser até uma meta meio, tipo... Ela é uma estrela, tipo, para que você vai mirar. Ela tá longe, ela é alta, ela é muito ambiciosa. Mas se eu alcançar 60% dela, 80% dela já é muita coisa. Porque ela é muito alta, ela é muito ambiciosa, ela é muito agressiva. Aí você pode me perguntar, mas Matheus, tipo, você nunca vai alcançar essa meta. Tipo, você nunca vai ficar feliz? Interessante. Que é o conceito de que você não tem que estar feliz ao alcançar uma meta, mas sim na execução dela. Tá? Então, esses dois pontos que eu gosto muito de casar na concepção de meta. Eu tenho que ter um porquê por trás de tudo que eu tô fazendo. Então, pô, por que eu gero conteúdo hoje? Porque eu quero influenciar positivamente a vida das pessoas. Esse é o porquê de tudo que eu faço. Influenciar positivamente a vida das pessoas. O trabalho que eu faço por causa disso. O conteúdo eu gero por causa disso. As relações que eu tenho são por causa disso. Então, isso já guia qualquer coisa que eu faço. Eu vou definir uma meta, eu defino a mais agressiva possível. Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu defini uma meta, que eu tinha uma meta financeira até meus 30 anos. Eu bati 27 anos e eu falei, cara, tipo, foi muito baixa. E aí, não era uma meta, era uma meta de salário. Na minha concepção, na minha realidade, era um salário que eu tinha que ter até os meus 30 anos. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, putz, será que eu podia ter ido mais longe se eu tivesse uma meta maior? Então, eu coloquei isso na cabeça. Joga a meta lá no alto. Não precisa se preocupar com alcançar ela. Se eu alcançar 80% de 100 e 80% de 20, é 80%. Mas o resultado final é diferente. E eu vou definir caminhos para chegar até lá. O quanto ter essa meta só na tua cabeça, ou anotado, ou num quadro, isso muda alguma coisa, você acha? Muda porque tudo que eu vou definir de atividade minha no dia a dia vai estar relacionado com isso. Então,
Eu vou lançar uma Masterclass, beleza. Eu vou lançar uma Masterclass porque tem relação e vai me ajudar a chegar até lá. Ah, não vou lançar uma Masterclass, eu vou investir 100% e fazer uma carreira corporativa. Vou trabalhar numa empresa. Então, vou parar de gerar conteúdo pro digital. Essas ações, as minhas estratégias do dia a dia, elas vão estar relacionadas com essa meta que eu defini, entendeu? Então, eu tenho que ter a meta porque ela vai definir qual que é a minha prioridade, o que que eu faço, o que que eu não faço, quais são as ações que eu tenho. Então, é muito importante ter isso definido. Seja escrito num papel, seja isso mental, seja isso em um quadro, tanto faz. Mas eu tenho que ter uma ideia de onde eu quero chegar com isso. E existe um timing de tipo assim, 1 ano, ou quebrar isso em quarters? Como que eu gosto de fazer? Eu coloco isso no longo prazo, então eu tenho a meta bem de longo prazo, mas todo ano eu reviso. Então, normalmente em novembro, por ali, eu gosto de sentar e pensar, tipo, o que que eu fiz já esse ano? Pô, o ano já tá quase acabando, né? Falta um mês pra acabar o ano. O que eu consegui alcançar? E o que que eu quero fazer no que vem? Isso eu faço tanto no meu contexto pessoal quanto no profissional. No profissional, principalmente quando eu agora mudei de emprego, então não tô com um time ainda liderando a equipe, mas quando liderava pessoas, isso é muito importante para quem é líder. Eu gostava de olhar para o próximo ano e falar assim, onde eu quero que meu time esteja daqui a um ano. Então eu definia metas para o meu time, metas pessoais e metas profissionais. Falava, pô, beleza, daqui a um ano eu quero estar com alcance X em rede social, eu quero ter uma influência tal, eu quero conseguir um cargo tal no meu emprego, quero lançar um produto, abrir uma empresa, defino quais são minhas metas daquele ano. E aí eu quebro por trimestre mesmo, beleza, primeiro trimestre do ano. O que que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, março para alcançar essa meta? E eu tento fazer um pedacinho dela, né? Tipo, beleza, se no começo do ano eu vou ter que estudar algum tema que eu não sei, eu vou começar a estudar marketing digital porque eu não conheço muito sobre o tema. Vou começar a estudar um pouco sobre psicologia e comportamento porque eu tenho a impressão que isso vai me ajudar a falar depois sobre produtividade e performance, porque afinal são pessoas. Então eu começo a planejar quais são os conteúdos que eu tenho que estudar, quais são as entregas que eu tenho que fazer, quais são as atividades que eu tenho que executar por trimestre, né? Quanto mais você quebra, fica mais fácil. Saca? Porque é muito mais... Eu gosto dessa frase, né? Quebra sua meta até ela ficar ridícula. É muito mais difícil você conseguir 100 mil seguidores no Instagram, 10 mil seguidores no Instagram, do que você, às vezes, fazer uma ação tão ridícula no seu dia a dia que vai te gerar 10, 15, 20, 100 seguidores. É muito mais difícil você olhar... Vou olhar para o contexto de esporte, que fica mais prático. Aham. É muito mais difícil eu falar, cara, no final do ano a gente vai correr uma maratona. Você consegue correr uma maratona hoje? Eu não consigo. Não. É desafiador. Começa a dar ansiedade. É difícil, você não sabe como você vai chegar até lá. Qual que é a motivação que você tem de começar? Quase nenhuma, porque eu não sei nem por onde eu começo. Hoje eu não consigo fazer isso. Se eu nunca treinei, se eu nunca corri. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho essa meta de correr essa maratona, vamos falar, final do ano que vem, eu tenho que quebrar essa meta no formato mais ridículo possível. Se eu sou uma pessoa que nunca nem saí de casa pra correr, então qual que é o formato mais ridículo? Esse mês eu vou todo dia sair e correr dar uma volta no quarteirão. Se eu não tiver a capacidade de sair e dar uma volta na quadra pra correr, quem sou eu? Aham. Eu transformei uma meta que tá ainda longe em uma ação tão ridícula no meu dia a dia pra começar, porque o importante é ter esse motor pra começar, entendeu? É o motor de motivação. Como que eu começo com algo tão simples quanto dar uma volta na quadra? De uma volta na quadra eu vou evoluir. Eu vou tentar correr 1 quilômetro. De 1 quilômetro a gente evolui pra 5, evolui pra 10 e em algum momento a gente chega no 40.